Olá, meus caros alunos, vamos lá, vamos nessa aula terminar o segundo bloco de questões de direito civil, beleza? Então vem aqui comigo, tá aí ó, a questão de número 44, abrindo assunto novo do nosso conteúdo programático, que trata dos fatos jurídicos, né? Então vamos lá, questão 44. A respeito do negócio jurídico, assinale a alternativa correta. Item A. Para ser válida, a declaração de vontade depende de forma especial, ainda que a lei não a exija. Assertiva é errada, pessoal. Presta atenção aqui que para um negócio jurídico existir, há necessidade de manifestação de vontade. O negócio jurídico se caracteriza por ser um ato jurídico cujos efeitos emanam da manifestação de vontade humana. Então, observem que esses efeitos do negócio jurídico, eles só são produzidos se houver manifestação de vontade. Sem essa manifestação de vontade, o negócio inexiste. Agora, para ser válido essa manifestação de vontade, ela tem que ser séria, tem que ser isenta de vícios e tem que ser de boa fé. Lembrando que todos os demais elementos de existência e de validade decorrem dessa manifestação de vontade. Ora, se há necessidade de ter manifestação de vontade, ela tem que ser exarada por um sujeito ou agente, ela tem que recair sobre um determinado bem da vida, que é o objeto, e tem que ser manifestada, exteriorizada por uma determinada forma. Agora, preste atenção que a forma no direito, a forma do negócio jurídico no direito civil brasileiro, via de regra, é livre. Essa é a regra, tá? Devendo o sujeito observar uma determinada forma, uma forma específica, apenas quando ela for exigida em lei. Se a forma for exigida em lei e for desrespeitada, aí sim o negócio será nulo, beleza? Vem comigo. Vamos aí para a assertiva B de bola. A renúncia não deve ser interpretada de forma restrita. Tá errado, pessoal. Veja, aqui no direito civil e, em verdade, no direito brasileiro como um todo, né? Isso é uma regra, obviamente, genérica. Preste atenção que tudo que for exceção, tudo que for excepcional, deve ser interpretado restritivamente. Então, a renúncia e os negócios jurídicos benéficos devem ter interpretação estrita, ou seja, devem ser interpretados de forma restritiva, tá? Vem comigo, então, B de bola tá errado. Vamos para a assertiva C de casa. O silêncio por si só não importa anuência, ainda que as circunstâncias ou os usos o autorizem e não seja necessária a declaração de vontade expressa. É exatamente o contrário. Importa sim, tá? Como eu disse para você, via de regra, no direito civil brasileiro, a forma é livre. Ora, se é assim, o silêncio importa anuência. É possível você firmar um negócio jurídico com alguém mediante o silêncio. Então, importa anuência sim, desde que em conformidade com os usos e costumes, né, e as circunstâncias do negócio, né, e não haja necessidade de norma ou de regra expressa. Presta atenção que se você vai comprar um pacote de café em uma mercearia, na estante ali, naquela prateleira, existe um preço, é a oferta. Você retira da prateleira, você aceitou, não disse nada com ninguém, nem assinou documento algum. Está formalizado o negócio jurídico, você vai lá, paga a quantia e sai da mercearia. Ou seja, qual foi a forma com que foi operacionalizado todo esse negócio? O silêncio, beleza? É admitido sim, porque é em conformidade com os usos e costumes do local e não há necessidade de norma expressa. E por último, vem comigo, D de dado, para ser válido, o negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, determinado ou determinável e forma prescrita e ou não defesa em lei. Assertiva correta. Prestem atenção nisso aqui, porque
nós temos hoje, modernamente, uma classificação tripartite, tá? Ou, melhor dizendo, quadripartite dos elementos de existência e validade do negócio jurídico. Aliás, como afirma o professor Pablo Stolze, os elementos de validade, eles são formados a partir de qualificações aos elementos de existência. Então, vamos lá. Para o negócio existir, quais são os elementos de existência? Eu vou colocar de vermelho. Tem que haver uma manifestação de vontade. Não esqueça, sem manifestação de vontade, não há produção de efeitos no negócio jurídico. Manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade, ela tem que ser exarada por um sujeito ou agente, que é a pessoa natural ou jurídica responsável pela manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade, ela tem que recair sobre um certo bem da vida, que é o objeto desse negócio jurídico. E, por último, tem que ser exteriorizada mediante uma forma, tá? Tá aí os elementos de existência. Como eu disse, os elementos de validade são formados a partir de adjetivações, qualificações a esses elementos de existência. Então, para um negócio existir, há necessidade de uma manifestação de vontade. Para ele ser válido, essa manifestação de vontade tem que ser séria, tem que ser isenta de vícios, e tem que ser, pessoal, de boa fé. Boa fé, beleza? Ótimo. O sujeito, o agente, tem que ser capaz para o negócio ser válido e tem que ser ainda legitimado. Legitimado. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Eu estou verticalizando o conhecimento com você, estou aprofundando. Eu estou colocando para você algo que geralmente as bancas não exigem, elas só exigem a capacidade. Todo mundo sabe aqui que a capacidade de fato de exercício, ela é adquirida pelo indivíduo com a maioridade ou com a emancipação, né? Então, observe que tem que ser o sujeito capaz para o negócio jurídico ser válido. Só que além da capacidade, exige a lei a legitimação. Legitimação é a ausência de norma legal impeditiva para a prática de um ato ou um negócio jurídico específico. Vou dar um exemplo claro para você. Uma pessoa, vamos supor, Joana, ela tem 20 anos, é obviamente capaz. E ela tem um irmão que tem 22 anos, que é o José. Beleza. Eles podem casar? Não. E qual é o fundamento jurídico? É a ausência de legitimidade para o casamento. Existe uma norma legal que impede o casamento entre os irmãos. Então, não esqueça que o negócio, para ser válido, tem que ser celebrado por agente capaz e legitimado. Eu, por exemplo, antes de me casar, eu tinha um determinado bem imóvel. Ora, hoje casei no regime da comunhão parcial de bens. Esse bem imóvel que eu tinha antes do casamento entra na comunhão? Não entra. Mas, segundo o artigo 1647 do Código Civil, para eu vender este meu bem imóvel, eu necessito da outorga uxória, da autorização da minha esposa. Ora, se é assim, perceba você que não basta só a minha capacidade, eu tenho que ter legitimidade para o negócio jurídico, beleza? Que só vou conseguir com a outorga uxória. Então, exemplificado isso, vem aqui para o próximo elemento. O objeto, ele tem que ser lícito, ele tem que ser possível, tá? Não esqueça que a licitude é a conformação do negócio jurídico, não só segundo a lei, mas com a moral e os bons costumes. A possibilidade tem que ser jurídica e tem que ser fática, ele tem que ser determinado ou, pelo menos, determinável. Determinável. Não esqueça disso aqui.
beleza? Determinável. Ótimo. E por último, a forma é a prescrita, ou seja, é exigida em lei, ou a não defesa, ou pelo menos a não defesa, a não proibida, a não prescrita, aquela vedada, né? Em lei, tá? Então, observe que, à luz do que eu acabei de dizer, a nossa assertiva D de dado é a assertiva correta. Vamos para a questão de número 45, meus caros. A manifestação de vontade da pessoa natural é pressuposto para a existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Em assim sendo, item A, para a validade do negócio jurídico, o Código Civil de 2002 exige que a manifestação de vontade seja realizada por pessoa plenamente capaz. Assertiva errada. Professor, mas a gente acabou de ver que exige a lei capacidade. Cuidado, tá? Essa é a regra. Mas existem atos jurídicos que podem ser praticados por um relativamente incapaz. O relativamente incapaz por critério etário, ou seja, o maior de 16 e menor de 18 anos, excepcionalmente pode celebrar atos jurídicos sozinho, sem necessidade de assistência de ninguém. É o que acontece, por exemplo, com o voto. O voto é um ato jurídico e ele pode praticar, como vocês bem sabem, sozinho. Como o nosso direito diz, como o nosso ordenamento atribui o segredo ao voto, então o voto é secreto, obviamente que ele faz sozinho, sem assistência. Outro ato que ele faz sozinho, o ato de testemunhar, é um ato processual, espécie de ato jurídico. Ele pode prestar o seu testemunho a partir dos 16 anos. A capacidade para testar, ou seja, a capacidade testamentária no direito civil brasileiro é a partir dos 16 anos. Ele faz sozinho, do mesmo jeito que a capacidade para ser mandatário. Cuidado, porque no contrato de mandato eu posso atribuir poderes a um relativamente incapaz a partir dos 16 anos para que ele celebre um negócio em meu nome. Então, isso é possível e ele excepcionalmente pode praticar esses atos. Vem comigo, B de bola. O silêncio será interpretado como manifestação de vontade quando a pessoa for plenamente capaz. Não exige a lei isso aqui. Ora, uma criança pode ser enviada por sua mãe, né, para uma mercearia para comprar lá um pacote de café, uma bandeja de ovos, enfim. E, obviamente, não exige a lei a capacidade plena. Pode ser até um relativamente incapaz, porque ele está sob a ratificação do seu assistente legal, beleza? E, C de casa, para a validade do ato jurídico, o menor a partir dos 16 anos de idade deverá manifestar sua vontade assistido por seu representante legal. Como eu disse para você, isso aqui é a regra, mas existem exceções, beleza? De dada a manifestação de vontade da pessoa, há de ser interpretada com ênfase maior a intenção nela consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Correto, pessoal. De um modo geral, o nosso sistema jurídico, ele tutela com maior intensidade o real intuito da pessoa e não, obviamente, o sentido literal da composição daquele ato jurídico, beleza? Então, cuidado, assertiva de dado é a nossa resposta. Vamos avançar para a questão 46, que é muito interessante. Serão registrados em registro público, exceto. Presta atenção aqui, porque se pergunta muito em prova quais são os atos jurídicos que são registrados e quais são aqueles atos que precisam ser meramente averbados, tá? Cuidado, porque você vai encontrar essa regulamentação no Código Civil no artigo 8º e no artigo 9º. Mas muita gente quer memorizar esse rol e acaba esquecendo na hora da prova. Então, o interessante é que você compreenda a lógica desses dispositivos, tá? Então, deixa eu chamar a sua atenção para esse ponto. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, atenção, tá? Atenção para você não esquecer mais. Atos jurídicos, vou colocar assim, ó, atos jurídicos que
precisam ser registrados, é a primeira situação, registrados, e atos jurídicos que precisam ser meramente averbados, tá? Averbados. Então, vamos lá. A nossa doutrina, ela nos ajuda a seguir aqui a lógica adequada. Porque os doutrinadores de nomeada dizem o seguinte: registram-se os atos jurídicos primários, averbam-se os atos jurídicos secundários. Até aqui, tudo correto. Veja, então são registrados os atos jurídicos, vou colocar assim, ó, jurídicos primários. E quais são os atos jurídicos primários? Que aí nem todo doutrinador fala disso. São aqueles que têm, presta atenção, relação com dois institutos de direito civil relevantíssimos. Tem relação com a personalidade jurídica e tem relação com a capacidade. Vou repetir. São registrados os atos jurídicos primários, que são aqueles que têm relação com personalidade e capacidade. À luz disso, vamos lá para a questão acima, a questão 46. Veja, ele está querendo saber qual é aqui a assertiva que traz um ato jurídico que não precisa ser registrado. Porque ele diz assim, ó, exceto, não precisa ser registrado. Então vamos lá. Item A, nascimentos, casamentos e óbitos. Perceba que aqui você tem 3 atos jurídicos primários. Se não vejamos, com o nascimento, o indivíduo adquire personalidade jurídica. Com o casamento, nós temos uma espécie de emancipação legal. O indivíduo adquire capacidade plena. Com o óbito, a morte da pessoa, termina, extingue-se a sua personalidade. Então veja que são 3 atos jurídicos que têm relação com personalidade e capacidade jurídica. Então precisam ser registrados, não é a nossa resposta, tá? B de bola. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Ora, a gente já sabe que o Instituto da Emancipação outorga capacidade civil ao relativamente incapaz, né? Tanto a emancipação voluntária como a emancipação judicial a partir dos 16 anos. Então tem a ver com capacidade, é ato jurídico primário, precisa ser registrado. Não é a nossa resposta. C de casa, os atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Presta atenção aqui. O que é que o reconhecimento da filiação de uma determinada criança tem a ver com personalidade e capacidade jurídica? Perceba, nada. Então, esse ato aqui é um ato jurídico secundário. Precisa ser meramente averbado. Não há necessidade de registro. É a nossa resposta C de casa. Note que a interdição traz incapacidade, então precisa ser registrado, não é a nossa. E a última, a sentença que decreta a morte presumida, extingue a personalidade, tem a ver com personalidade, é ato jurídico primário. Se você entendeu essa lógica, você não erra questão alguma sobre registro e averbação, como eu estou te demonstrando. Então tá aí, ó, nós temos a C de casa, a nossa resposta. Deixa eu só colocar aqui, para você não esquecer, que são averbados os atos jurídicos secundários. Atos jurídicos secundários, tá? São meramente averbados. Atos jurídicos secundários. E aí, são aqueles que não têm nenhuma relação com personalidade ou capacidade. À luz disso, olha a questão 47. De acordo com a expressa previsão constante no Código Civil Brasileiro, far-se-á averbação em registro público. Item A, a interdição por incapacidade absoluta. Note, ele está querendo saber qual é o ato aqui onde você vai fazer a averbação. Então, ele quer que você marque aqui qual é a opção que representa, à luz da explicação que eu acabei de lhes dar, um ato jurídico secundário. É isso que ele quer.
secundário. Então vamos lá. Item A, a interdição por incapacidade absoluta. Ora, hoje nem existe mais interdição por incapacidade absoluta, mas se existir, como diz, né? Porque ela consta ainda no artigo 9º, veja que com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa hipótese não existe mais. Mas ela ainda é reproduzida no artigo 9º. O examinador aqui só copiou e colou, né? Por isso que eu fico, às vezes, espantado como essas provas são mal elaboradas, porque deveriam ser elaboradas por especialistas, para não ter espaço nenhum para eventual recurso. Infelizmente, não é assim que ocorre. Fazer concurso no Brasil é difícil também em virtude disso. Então, item A, a interdição por incapacidade absoluta, está errado, não é ato jurídico secundário. A emancipação por outorga por sentença do juiz, a gente já viu que é ato jurídico primário, precisa ser registrado. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Olha aí, é a nossa resposta, C de casa. E emancipação também é ato jurídico primário. Então, C de casa é realmente a nossa resposta. Já podemos partir para a 48ª. Quanto aos fatos jurídicos, assinale a alternativa correta. Item A, a incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício próprio e aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Ora, pessoal, a assertiva aqui, ela está errada. A incapacidade relativa de uma das partes, obviamente, não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, né? Note, um relativamente incapaz esconde a sua verdadeira idade e celebra um negócio jurídico. E nessa situação, obviamente, depois ela não pode alegar a própria incapacidade. Veja que ninguém pode se valer de sua própria torpeza, né? Se coaduna até com esse princípio geral de direito. Então, assertiva errada, vamos para B de bola. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for absoluta. Já está errada, né? Já está errada. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa. Note, imagine eu submeter a eficácia do negócio jurídico ao implemento de uma condição suspensiva. Eu digo para, por exemplo, uma filha minha que ela vai receber um apartamento quando ela casar. Mas eu nem tenho ainda a propriedade desse apartamento. Ora, se esse problema cessar antes do implemento da condição suspensiva, o negócio não é inválido, porque essa impossibilidade é relativa. Hoje, no momento da doação, eu não tenho a propriedade, mas eu posso adquirir posteriormente, tá? Vem comigo, C de casa. A manifestação de vontade subsiste, ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Corretíssimo, pessoal. Ora, veja que não adianta você celebrar um negócio jurídico escondendo a sua real intenção. Então, o que importa é a exteriorização de vontade, porque você cria uma legítima expectativa na outra parte. Depois você não pode quebrar essa legítima expectativa dizendo, mas é porque eu estava pensando que era só brincadeira, ou então eu não queria verdadeiramente fazer aquele negócio. Ora, isso é reserva mental. Você tem que exteriorizar para a parte, a outra parte no negócio jurídico, a sua real intenção. Se você esconde a real intenção e mesmo assim de não celebrar negócio jurídico e o faz, obviamente que você não pode alegar posteriormente para invalidar o negócio, tá? Vem comigo, D de dado. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas terão valor realizada a condição, mesmo se com ela forem incompatíveis. Claro que não, né, pessoal? Observe, nesse caso, que se a condição é suspensiva, tá? Você não pode, nesse caso, criar novas disposições pendente à condição, ou seja, antes do implemento da condição, que sejam incompatíveis com a condição que você exarou ao negócio jurídico, que você apôs no negócio jurídico, tá? D de dado, então, assertiva errada.
Vamos para a 49ª questão. Assinale a alternativa correta. Objeto determinável é o objeto do contrato aleatório. Assertiva correta. Para você entender isso aqui, deixa eu voltar. Para você entender isso aqui. Cuidado, porque o objeto, como a gente viu, ele tem que ser determinado ou pelo menos determinável. O objeto determinado é aquele plenamente conhecido. Conhece-se o gênero, a qualidade e a quantidade, tá? Esse objeto determinado é o objeto da obrigação de dar coisa certa. E aí muita gente acha o seguinte, olha, se o objeto determinado é o objeto da obrigação de dar coisa certa, o objeto determinável será o objeto da obrigação de dar coisa incerta. Está errado. Como nós vamos ver lá no direito das obrigações, o objeto da obrigação de dar coisa incerta é conhecido pelo gênero, pela quantidade e falta a determinação somente da qualidade. O objeto determinável, você conhece só o gênero, faltando determinar a qualidade e a quantidade. Então, perceba que é o objeto do contrato aleatório, contrato de risco, porque há uma área, um espaço de risco assumido pelo proponente. Se você planta soja e eu contrato com você a aquisição de toda a tua safra durante 10 anos, nem eu, nem você, nem ninguém, a não ser Deus, vai saber qual é a quantidade e a qualidade da soja que você vai me entregar no 8º ano de contratação. Pode ser que você não me entregue nada, porque ocorreu um problema lá na área da tua fazenda e toda a plantação foi destruída. E aí, há uma área de risco que é assumida por mim, o proponente. Daí, a assertiva está correta. Vamos lá para a B de bola. A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício próprio. A gente já viu que não. Isso aqui é até contrário à boa-fé objetiva. A validade da declaração de vontade sempre dependerá de forma especial. Também já vimos que não, né? Via de regra, a forma é livre. A forma especial deve ser observada pelo agente apenas quando exigida em lei. O silêncio importa recusa, já está errado. O silêncio importa anuência, né? Anuência. Quando a circunstância ou os usos o autorizarem e não for necessária declaração de vontade expressa. Então, 49A de avião. E, por fim, questão de número 50, para a gente terminar esse bloco. Em relação ao disposto no Código Civil, informe se é verdadeiro V ou falso F, o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Então, vamos lá, presta atenção aqui que ele quer saber a respeito dos chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Nós já falamos dos elementos de existência e de validade e existem também os elementos chamados de acidentais. Os elementos acidentais, eles são 3. A condição, o termo e o encargo. Condição, termo e encargo. Não esqueça disso aqui, tá? Beleza. Presta atenção que elementos acidentais, eles têm esse nome porque eles não são de previsão obrigatória. Eles são de previsão facultativa pelas partes. Agora, as partes utilizam os elementos acidentais quando elas querem modular no tempo a eficácia do negócio jurídico. E existem 3 elementos acidentais, como vocês estão vendo: condição, termo e encargo. A condição é a cláusula contratual que subordina a eficácia ou ineficácia de um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Portanto, a futuridade e a incerteza do evento é que caracteriza a condição. Diferentemente do termo, que é a cláusula que subordina a eficácia ou ineficácia de um negócio jurídico a um evento futuro e certo. Portanto, a futuridade e a certeza do evento é que caracteriza o termo. Já o encargo é o ônus pelo qual, ou através do qual, está subordinado o beneficiário de um negócio jurídico gratuito. Então, observem que existe no direito brasileiro a chamada doação onerosa, que é a doação com encargo. Não é que você tem que pagar nada, é a doação com encargo. Você aceita receber o bem doado e aceita também realizar
o encargo exigido pelo doador, beleza? Vem comigo, vamos à luz disso analisar as assertivas para a gente trabalhar em primeiro lugar com esses elementos acidentais. Item A, ou assertiva, né? A primeira assertiva. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Foi exatamente isso que eu acabei de lhes dizer no conceito de condição. Assertiva correta. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como de condição suspensiva. Está correto. Veja, existe aqui uma gradação dos efeitos jurídicos, da condição do termo do encargo. A condição suspensiva suspende tanto a aquisição quanto o exercício do direito. O termo inicial, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. E o encargo não suspende nem a aquisição nem o exercício do direito, a não ser que seja previsto como condição, como a gente viu, né? Então, obviamente, está correta a segunda assertiva. É anulável o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Não é anulável, pessoal, é nulo esse negócio jurídico. Presta atenção aqui, porque nós vamos depois estudar isso com mais vagar a partir do próximo bloco, mas existem os chamados defeitos do negócio jurídico. E os defeitos do negócio jurídico, eles são subdivididos em dois grandes grupos. Eles são subdivididos em vícios do consentimento, e vícios sociais. Os vícios do consentimento são 5: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Estado de perigo e a lesão. Já os vícios sociais são 2: a fraude contra credores e a simulação. Observem que todos os vícios do consentimento, todos resultam em anulabilidade do negócio jurídico. Anulabilidade. O mesmo ocorrendo com a fraude contra credores, enseja anulabilidade. Porém, a simulação é o único defeito do negócio jurídico que atualmente enseja nulidade ao negócio, que é um vício muito mais grave que a mera anulabilidade. Então, daí porque a terceira assertiva ser falsa. E por fim, o estado de perigo resta configurado quando uma pessoa, sob premente necessidade, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Falso. Isso aqui não é estado de perigo. Isso aqui é lesão. Presta atenção aqui, porque no estado de perigo, a pessoa assume uma prestação manifestamente onerosa, desvantajosa, para salvar-se ou a alguém de sua família de um risco de morte, tá? Um risco de dano conhecido pela outra parte. Isso é que caracteriza o estado de perigo, é o risco de morte. Já na lesão, você assume uma prestação manifestamente desproporcional à prestação da outra parte, por premente necessidade de obter recurso financeiro para fazer frente a qualquer outro motivo que não seja salvar a si próprio ou alguém de sua família de morte, ou por inexperiência, tá? Você assume essa prestação por inexperiência. Então, isso é que caracteriza a lesão, tornando a assertiva errada. Então, nossa resposta é VVFF, B de bola é a nossa resposta. E com isso, nós terminamos mais um bloco de questões de direito civil. Daqui a pouco, na plataforma, vocês vão também ver o próximo bloco, os comentários do próximo bloco das questões de processo civil.
e aí a gente chega à metade já do nosso curso nessa revisão fantástica que você está fazendo parte. Então, um forte abraço em todos, fiquem com Deus, vamos juntos, até a posse.